Temos então aqui a nossa máquina nova, não suponhamos, e como é que nós vamos trabalhar com ela? Portanto, a primeira coisa a fazer é certificar-nos de que os materiais que a nossa máquina traz, como por exemplo o nosso pedal, estejam todos dentro da caixa. Isto é, certificar que aquilo que realmente compramos está dentro da nossa caixa original. Agora, neste repartimento que temos aqui, vamos encontrar os acessórios incluídos na máquina. Na maioria das vezes são comuns. No caso aqui eles já foram utilizados, portanto temos então aqui as canilhas ou as bobines de linha inferior. Temos aqui um travão de placa de agulha. Temos aqui um pezinho para dobras. Temos aqui um mini descosedor, portanto isto é um abre-casas ou um descosedor. Normalmente vem com todas as máquinas. Algumas agulhas. Um pé calcador para fechos, que geralmente também vem com todas as máquinas. E um caseador manual. Neste caso a máquina caseia de forma manual, portanto traz esta peça que é um caseador. Caseador, traduzido assim em linguagem geral, é para fazer então as aberturas de casas, ou melhor, os buracos das casas de botões. Ok, portanto temos aqui então já uma agulha instalada, o nosso pé calcador para ponto reto. Isto é a nossa chapa de agulha, portanto é aquilo que está justo por debaixo da nossa sapata, ou do nosso pé calcador, e temos aqui estas duas ranhuras que são nada mais nada menos do que os impelentes ou dentes de arraste, que são os que permitem que o tecido flua conforme a costura. Agora, neste caso em particular, temos aqui uma máquina de canilha vertical, o que significa que a nossa bobina, em vez de estar aqui na horizontal, portanto à superfície, está dentro da gaveta. Como é que nós extraímos isto para colocar a linha? Portanto, esta patilha que temos aqui, vamos puxar para o exterior e retirar. Estou a simular que a máquina é nova, portanto ela vem vazia, como vocês podem ver, e aquilo que nós temos que fazer é encher de linha exatamente igual à linha que vamos costurar em cima. Portanto, nesta nossa simulação, vamos com linha preta. Portanto, como é que nós carregamos a bobina? Recordem que a bobina é isto, de linha preta. Portanto, através do nosso cone, que vamos colocar na parte superior da máquina, vamos então introduzir a linha na perfuração da nossa bobina. Vamos fazê-la passar assim, desta forma. Vamos dar 2 a 3 voltas com a mão, colocar no topezinho e aproximá-lo deste topezinho branco. Portanto, vejam que o movimento é basicamente este, aproximar a canilha do tope branco que temos aqui. E agora como é que nós fazemos isto? Portanto, passamos a linha no tensor, porque isto que está aqui é nada mais nada menos do que um tensor, que fará com que a linha carregue na canilha de forma uniforme, portanto sempre com a mesma tensão para que não haja irregularidades, e vamos ligar a nossa máquina, portanto este conector vamos ligar aqui e ligar a nossa máquina à corrente para poder trabalhar. Ok, a nossa máquina tem um botãozinho de ligar e desligar à parte da conexão elétrica. Portanto, quando o botãozinho está ligado, regra geral, acende também a nossa luz e a partir daqui podemos perceber que a máquina está a funcionar. Para carregar a nossa canilha, automaticamente, ao ter estas duas peças encontradas, a agulha nem vai subir nem descer, portanto vai só funcionar esta parte daqui. A maioria das máquinas tem esta função de segurança para não haver acidentes, e calcando no pedal com alguma ligeireza, a partir do momento que temos então a nossa canilha cheia de linha, vamos carregar a nossa máquina na parte inferior, portanto com esta aberturinha
retiramos o porta-bobinas, colocamos e agora introduzimos a linha de forma a que sintamos este estalinho. A partir do momento que sentimos este estalinho, a linha está bem colocada. Como é que sabemos se a tensão da linha está bem? Se puxarmos por ela e ela não vier fácil demais nem difícil demais, então ela está a fluir bem, significa que a tensão do nosso carrete está bem. Este parafuso é o que, apertando ou desapertando, permite então regular a tensão da canilha no caso das máquinas de bobina vertical. E agora, para colocar esta canilha dentro do nosso porta-canilhas, aquilo que nós fazemos é abrir desta forma, automaticamente o nosso carrete está seguro e introduzimos na máquina, fazendo encaixar esta peça na perfuração da máquina. Portanto, se ela ficar assim colocada, automaticamente estará bem. A nossa linha vai ficar solta e vamos puxá-la com a linha superior. Vamos então a esse trabalho. Para a linha superior vamos utilizar então a linha preta, é meramente exemplificativa, portanto vamos colocar o nosso cone de linha num dos porta-carretes que temos aqui. Aquilo que nós vamos fazer é passar a linha pela guia de linha, portanto aqui as setas já nos indicarão qual é o percurso mais adequado. Há máquinas que têm aqui um sistema mais sofisticado, neste é um bocadinho básico, portanto temos aqui então o nosso guia de linha, vamos passar junto aqui ao nosso regulador de tensão. Vamos com o volante, portanto o volante é esta peça que nós temos aqui deste lado, fazer subir então aqui o nosso outro guia de linha. Vamos voltar a descer, automaticamente vamos enganchar aqui neste suporte e por fim fazer então a colocação na agulha. Nesta máquina funciona, o enfiador de agulha funciona de forma manual, portanto é preciso levar a agulha de forma manual e desta forma, portanto estaria colocada a nossa linha. Agora, para puxar a nossa linha inferior, como é que nós fazemos? Portanto, seguramos a nossa linha com a mão, a linha superior, e agora com a ajuda do nosso volante, aquilo que vamos fazer é descer a agulha e ela automaticamente vai nos puxar a linha inferior. Portanto, agora já podemos ver então que temos a linha inferior cá fora, temos a linha superior, à partida estaria pronto para costurar. Vamos baixar o pé calcador entretanto e vamos à seleção de ponto. Portanto, a máquina para costurar em ponto reto é necessário fazer a seleção do ponto. No caso desta máquina em particular, portanto, nós temos aqui um gráfico que nos indica a seleção de ponto por letras, ou seja, se eu selecionar o botão A, ela vai-me costurar em ponto reto. Se eu selecionar o ponto B, vai costurar em ponto reto com a agulha mais aproximada à esquerda. Se eu selecionar o ponto C, o zigue-zague e por aí fora, terminando no nosso ponto de bainha invisível. Portanto, aquilo que nós vamos selecionar é nada mais nada menos do que o ponto A, portanto vamos testar que a máquina costura em ponto reto. Vamos selecionar uma largura de ponto de 3 de forma experimental, portanto vamos ver se no 3 é o suficiente. Temos aqui também o indicador, normalmente as máquinas trazem sempre um indicador mais ou menos fácil de entender. E depois aqui na nossa tensão temos então o valor. Quanto maior for o valor, mais tensão terá o ponto e quanto menor, menos tensão terá o ponto. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é fazer a experiência. E como é que nós vamos saber se o ponto está bem? Portanto, vamos colocar então aqui o nosso tecido.
Uma vez acabada então a costura, podemos perceber que o nosso ponto do lado direito fica correto, portanto não tem aqui alterações de ponto, não costura um maior do que o outro, não há aqui grandes irregularidades, portanto vê-se o ponto limpo e bem. E agora nós sabemos se a costura e a tensão estão adequadas se do lado contrário o ponto estiver bem também. Portanto, se do lado contrário o ponto não estiver desta forma igual ao que temos no direito, provavelmente estará mal regulado ou mal selecionado. Portanto, aquilo que nós fizemos agora foi uma prova. Automaticamente, cada máquina terá então a sua forma de funcionar, mas a partir do momento que o nosso ponto esteja perfeito de um lado e perfeito do outro, portanto, do direito como do avesso, à partida temos a máquina bem regulada. Nas máquinas mais antigas, como é o caso desta, não existe o corte de linha manual. Portanto, ao finalizar a costura, faremos como eu já fiz aqui, como vou voltar a fazer para que vejam. Portanto, afastamos o tecido sem estirar a agulha e fazemos o corte com tesoura. Pode ser esta, pode ser uma mais pequeninha, que é o mais indicado para fazer este trabalho. O retrocesso no ponto é sobretudo importante no ponto reto, portanto no início e no fim da costura, para que ela não se solte. O retrocesso é nada mais, nada menos do que o nó no ponto manual. Como é que nós fazemos isto? Portanto, nesta máquina temos este botão que tem uma seta que indica o sentido contrário, portanto o dar a volta. Como é que nós fazemos? Portanto, baixamos a agulha, fazemos 2 ou 3 pontos para a frente, calcamos neste botão sem soltar e vamos para trás. Automaticamente ela já fez um ponto de retrocesso, isto é, ela já deu um nó, faz ponto em cima de ponto no sentido contrário, de forma a fixar o ponto. Costuramos de forma normal, aquilo que nós pretendermos e aquilo que assim for necessário. Fazemos no fim da costura o retrocesso. E agora no fim, no caso destas máquinas sem corte manual, portanto, puxamos ligeiramente o tecido, baixamos o nosso pé calcador e fazemos o corte de linha. Automaticamente temos o retrocesso no início e no final da nossa linha. Podem fazer com menos pontos para que seja menos visível e não fique tão feio, ou podem fazer como entenderem, dependendo daquilo que estão a trabalhar.